E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje. Tivemos estreias, né? Copa Libertadores da América, Copa Sul-Americana, tivemos brasileiros em campo e a grande verdade é que só o Atlético Paranaense se deu bem, né? Das equipes brasileiras. Tivemos alguns empates, obviamente, a gente pode contextualizar, né? Jogo fora de casa, altitude no caso do Flamengo. Então, às vezes, você pode até fazer uma leitura, um entendimento de que não foi um resultado tão ruim, né? Mas a grande verdade é que o resultado bom mesmo é a vitória. E o único que venceu e venceu bem foi o Furacão, tá? A gente vai passar pelos jogos rapidamente. Alguns cortes dos treinadores de cada equipe. E a gente finaliza o podcast de hoje. Sem coletiva, sem nada, né? Vamos tentar resumir, vamos tentar agilizar as coisas. Bom, Milionários de Flamengo, o rubro-negro tinha uma tarefa difícil, né? Encarar uma equipe na altitude, mais de 2.000 metros acima do mar, né? Bogotá. E isso por si só já é um grande desafio. E o desafio apareceu dentro de campo também. Não foi uma partida em que o Flamengo sobrou, não foi absoluto, não reinou na partida. Eu imaginei que seria um duelo de contra-ataques até, né? De uma certa forma, dá até para dizer que foi, né? Pelo menos por parte do Milionários, o Flamengo tentava mais na construção, o Milionários mais nos contragolpes e terminou 1-1. Acho que o placar foi justo, uma partida que foi equilibrada, na minha opinião. Minha opinião, ela foi equilibrada sim, porque o Milionários ele agrediu, ele não sofreu calado quando a partida estava em 0-0. O Milionários teve boas oportunidades, assim como o Flamengo teve uma chance inacreditável do Vinha, assim, embaixo. Assim, embaixo não, né? Cara a cara com o gol, quase ali na pequena área, e ele chutou por cima do gol, sozinho, né? Era ele, o goleiro e o gol. Ele conseguiu chutar por cima do gol, né? Um dos lances mais bizarros, inacreditáveis, né? Aconteceu algo, dá para até dizer, semelhante no jogo do Internacional, né? O Borré teve cada oportunidade, enfim. O Matias Vinha teve a sua grande chance. O Milionários, né? Eu esqueci o nome do jogador, eu peço perdão, eu não tomei nota, né? Aquele atleta com o coque samurai, né? Que deu trabalho na defesa do Flamengo, esse jogador, né? Impressionante. Ele, como eu falei, ainda no 0-0 ele teve as melhores oportunidades, forçando o Rossi a fazer boas defesas. E o gol do Flamengo veio numa cobrança de penalidades, meio marota ali, né? Eu ainda tenho minhas dúvidas se foi dentro da área, se foi fora da área, se foi em cima da linha. Não vou entrar nessa polêmica, fato é que o pênalti foi marcado, o Pedro chutou forte no meio do gol, gol pro Flamengo. Um jogador a mais, né? Importante a gente destacar isso, por isso que eu falo assim, dependendo do contexto, você pode ter entendimento que foi um resultado ruim, e dependendo da narrativa, você também pode entender que foi um resultado bom, né? O adversário jogo primeira rodada, fora de casa, altitude, o saldo foi bom de uma certa forma, mas se a gente olhar para o outro lado, que o Flamengo sai na frente, tem um jogador a mais, né? Que o Milionários tem um atleta expulso e toma empate da forma como tomou, aí dá para ter um entendimento de que o resultado foi ruim, né? Se você tá com o resultado na mão, você tá com o placar na mão e acabar tomando um gol da forma como foi, né? Fica um sentimento meio amargo, né? Fica um gosto meio amargo. Estreia, acho que foi, assim, dá para dizer que foi boa? Não diria que foi boa, mas assim, estreia importante para a gente meio que balizar, né? Como é que tá o Flamengo? Como é que é o momento do Flamengo? Quanto de futebol que tá jogando o Flamengo? Porque até então a gente colocava ali num ranking, né? De atuações nos estaduais, pelo menos tomando os estaduais como base, quais eram as melhores equipes do futebol brasileiro, quem tava apresentando os melhores níveis competitivos, o futebol mais bem jogado, quem poderia dar trabalho na temporada, e o Flamengo e o Internacional eram colocados no topo desse ranking, tranquilamente. O Internacional não foi nem para a final do Campeonato Gaúcho, né? Então, por isso que a gente fala assim, quanto que o estadual ele nos ajuda a medir o momento de cada equipe. É óbvio que tem o aspecto da confiança, mas são torneios e torneios e adversários. E o Flamengo encarou um adversário mais enjoado dessa vez e acabou empatando. Óbvio que a gente sempre tem que contextualizar e somar na conta desse duelo a altitude,
mas eu acho que houve uma certa empolgação e agora a gente, eu acho que por parte do próprio elenco, da própria comissão técnica, houve uma certa empolgação e agora sim, olha, estamos bem, eu não tô falando que o Flamengo tá mal, estamos bem, mas agora a gente precisa elevar o sarrafo, a gente precisa subir os nossos níveis competitivos, porque daqui para frente, né, são adversários com uma qualidade um pouco maior, né, qualidade com todo respeito a todas as equipes que participam dos estaduais, mas a Libertadores, né, é a nata do continente. Óbvio que tem muita equipe ruim, mas é a nata do continente, né? Então, os duelos são mais complicados, os adversários são mais chatos, o torcedor é diferente. E lidar com as adversidades faz parte de qualquer competição. Então, acho que foi uma estreia importante, não foi uma boa estreia, porque eu faço a leitura de que, por mais que tenha tido a altitude, o fato do Flamengo ter um jogador a mais normalizou, né? Deixou as coisas iguais. E a grande verdade é que o Milionários foi para cima e conseguiu o gol do empate. Então, acho que foi um resultado ruim. Mas, acho que foi uma boa estreia, assim, para todo mundo ter aquele impacto inicial, né? De pá, diferente. Agora é Libertadores, não é mais estadual. É outra parada, né? O primeiro jogo da final foi até fácil, foi tranquilo. É diferente agora. Agora é outra parada, né? The Strongest Grêmio, 2-0. Parece que foi um chocolate, né? Um banho de bola, né? Um jogo assim, que o Strongest jogou muito mais bola que o Grêmio. A verdade é que não é. Eu acho que o Grêmio tentou competir dentro das limitações, né? Porque é uma atitude muito agressiva, muito complicada. O Grêmio foi com o time reserva. O Renato, assim, escancarado, né? É time reserva para jogar a final do Gauchão. Fez a escolha e o time competiu. Eu acho que dentro dos limites do que dá para proporcionar de um time reserva e além do fator altitude, somados, o Grêmio competiu, teve as suas oportunidades, né? Teve boas oportunidades. Eu acho que o JP Galvão teve uma boa oportunidade, teve quem mais? Puta, eu esqueci o nome, esqueci quem foi. Mas o Grêmio não sofreu calado. O grande problema é que, né, a zaga do Grêmio é uma mãe, né? É uma mãe, é uma loucura. Essa bola aérea na área do Grêmio é uma loucura. Toda vez que vinha a bola aérea do The Strongest, era um desespero. Era um Deus nos acuda. Um monte de buraco, né? Mais buraco que uma peneira. E o The Strongest construiu assim a sua vitória, né? Que poderia até, se tivesse mais qualidade, sair com um resultado mais expressivo. Porque, como eu disse, apesar do Grêmio ter competido dentro do possível, cara, assim, as bolas aéreas eram uma loucura, né? Era uma loucura. Assim, a gente sabe que a gente contextualiza que foi um time reserva, mas agora é Libertadores. Eu acho que, assim, foi importante pro próprio Renato pegar muita coisa. Ele gosta de um time ofensivo, sim, mas olha, vou te falar, hein? Vou te falar. A gente pode até criticar os atletas individualmente, mas isso aí é resultado de um esquema defensivo, né? De uma estrutura tática. Se o time reserva não tem. Se o time titular tem qualidade individual para tirar essas bolas, o time reserva tem que compensar com qualidade tática, né? Com esquema tático. E foi uma bagunça. Eu acho que são coisas importantes. Não dá para vencer uma Libertadores só com um ataque forte e jogadores bons de defesa. Você tem que ter uma organização tática muito consolidada. E a princípio, para mim, foi um pouco preocupante. Tá? Tem coisas a serem melhoradas. Outros resultados da Libertadores: Cobresal 1-1 com o Barcelona de Guayaquil, Deportivo Táchira perdeu do River Plate e o Universitário venceu a LDU por 2-1. Tá? Copa Sul-Americana, os brasileiros, Belgrano Internacional, gente. 0-0, mas o que perdeu de chance o Borré, aquela famosa loucura, né? Loucura, loucura, loucura. Impressionante. O Borré perdeu cada gol, pelo menos uns três, né? Pelo menos uns três. Primeira chance dele era ele, o goleiro, praticamente ele o gol, né? Tudo bem que a bola veio meio torta, fugiu um pouco dele, mas me lembrou muito o lance do Vinha, né? O Vinha recebendo a bola sozinho ali, ele isolou, né? O Borré tentou correr, perdeu o tempo da bola, ela saiu um pouquinho, não conseguiu nem concluir. Né? Não conseguiu, foi um dos lances bizarros da partida. Fora outras, né? Tantas outras oportunidades que ele teve, não conseguiu concluir. Para mim, Internacional foi muito mais time, mostrou que assim, a diferença técnica ela é brutal, mas precisa matar o jogo. Jogou bem, eu acho até. Merecia a vitória?
merecia a vitória, mas não dá pra gente ficar no merecimento, né? Merecimento é quem vai lá e faz, né? E quem vai lá e vence. E o Inter não conseguiu. Então acho que são lições importantes, talvez até um pouco de jejum, uma baixa de confiança em virtude da eliminação no campeonato estadual, mas tem jogadores que, pelo amor de Deus, gente, esse Internacional é um time estrelado, hein? É um time estrelado, tá devendo, né? De repente, às vezes, pode até olhar nessa partida, deveu futebol um pouco, mas deveu muito mais em qualidade, né? Em qualidade individual, porque qualidade tem os atletas, né? Eu acho que faltou, careceu de protagonismo. Qualidade não faltou também. Qualidade individual acho que também não faltou. Acho que careceu de protagonismo. Tá? Você tem grandes jogadores ali que têm a capacidade de ser protagonista. E você tem o próprio Borré e não assumiu o protagonismo. E não matou a partida. Seria um resultado importante na caminhada do Internacional na Sul-Americana, que a gente sempre sabe como é. Né? Chegar no finalzinho, um Deus nos acuda. Porque é só uma vaga, né? Só o primeiro está garantido. Esportivo Ameriano, Atlético Paranaense, Cuca, né? Voltando às competições internacionais. Tomou ali um sustinho, né? Fez o gol, tomou o empate. Depois a goleada se encaminhou de uma forma muito natural, como eu disse, do Inter. O Atlético é muito mais time. Assim, um abismo técnico gigantesco. Assim, a Libertadores, a gente tem diferenças técnicas, sim, mas muitas das equipes, mesmo sendo mais fracas, mais limitadas, elas compensam com outros atributos, né? O torcedor, o apoio do torcedor, o cara faz catimba, faz cera, ele tenta entrar no jogo psicológico e tenta equalizar as coisas, né? Mas a Sul-Americana, assim, pelo menos a fase de grupos, o abismo técnico é impressionante, assim, não há nível de comparação e o Atlético é muito mais time. Para mim, o Atlético e o Internacional se classificam com tranquilidade. Se não se classificaram com tranquilidade, acho que tem muita coisa. Assim, é coisa do presidente se demitir, né? Dele pedir para sair, porque, olha, do que a gente viu até agora, né, do que pode entregar, do que essas duas equipes podem entregar, e com todo respeito aos adversários do grupo, assim, é para se classificar em primeiro, sobrando, hein? Sobrando. Se bem que o Internacional agora, depois de empatar um jogo relativamente tranquilo, no final pode ser que tenha que somar ponto, hein? Vamos lá. Racing do Uruguai e Corinthians 1-1. Jogo fraco do Corinthians, muito fraco. Eu tava com bastante expectativa da reestreia do Corinthians, porque teve bastante tempo de treinar, né? Com a chegada do Antônio, houve uma mudança de ambiente, o time rendeu um pouco mais, e o Alberto fazendo gols e seguiu fazendo gols, né? Ele fez o gol do Corinthians nessa partida. Mas foi fraca a estreia. A estreia muito fraca. O Corinthians, para mim, merecia não. Deveria apresentar mais bola pelo tempo que já tem de trabalho agora, né? De tentar consolidar as ideias. A gente sabe que é pouquíssimo tempo, mas assim, no pouquíssimo tempo que ele teve da chegada, agora a gente tem a certeza de que foi aquela questão do fato novo, né? Foi aquela chacoalhada de ambiente. Porque até então a gente ficava naquela expectativa de, pô, será que o Antônio, né, conseguiu dar jeito já em pouquíssimo tempo? O que fica evidente agora é que não, né? Ele chegou, teve um fator motivacional, mostrou-se um cara de grupo, teve, ficou escancarado que o ambiente com o Mano era muito ruim. Então, com essa mudança de ambiente, esse fato novo, o Corinthians passou a render um pouco mais. E aí a gente ficou, e aí acabou não indo para o mata-mata do Campeonato Paulista e a gente ficou naquela, pô, agora vai ter tempo de treinar. O que vai ser, né? O Antônio vai fazer essa equipe virar? A reestreia para mim foi fraca. Foi fraca. Eu acho que ainda a gente precisa de mais tempo, mas tempo é uma coisa que não se tem. Campeonatos estaduais estão chegando ao fim, o brasileiro deve recomeçar. Deve não, o brasileiro vai recomeçar. Vai recomeçar não, né? Porque não parou, é um novo campeonato, né? O Campeonato Brasileiro vai iniciar muito em breve também. Então acho que assim, é pouco tempo. Pouco tempo para você repensar, recalcular a rota. Mostrou um bom trabalho no Cuiabá. Não sei se precisa de muito mais tempo para fazer a sua filosofia virar no Corinthians. Eu não sei, tá? Só o tempo vai dizer. O fato é que eu esperava mais. Eu esperava mais. O Racing chegou à igualdade até antes da igualdade de fato, né? O gol estava impedido, foi anulado. E aí no finalzinho acabou fazendo gol. Tá? Foram duas equipes que tiveram suas oportunidades também. Né? O Corinthians teve as suas oportunidades. Não foi um jogo que o Corinthians foi superior.
E o Racing teve as suas oportunidades. Pro Corinthians, volta, gente, eu não conheço a equipe, tá? Eu não conheço a equipe. Sincero, honestamente, não sei a situação da equipe no Campeonato Uruguaio. Não quero nem saber. Mas a gente coloca o Corinthians um nível acima, no nível superior. Se o Corinthians jogou de igual para igual com o Racing, e para mim foi uma partida ruim, uma partida abaixo, tem muita coisa a ser melhorada. Acho que tem que voltar para a prancheta, tem muita coisa que tá errada, tá? Acho que foi um sinal de alerta importante, não só para a comissão técnica, mas para os jogadores. Tá devendo futebol. Tá, outros resultados da estreia da Sul-Americana: Nacional do Paraguai 2, Argentinos Júnior 3 e Universidade César Vallejo perdeu por Defensa e Justiça, tá? É isso, gente. Vamos passar por, como estamos de tempo, vamos passar por algumas aspas, tá? Aqui sobre o Tite, né? Em relação a ter administrado o resultado, disse que seria uma covardia, acho que foi de fato. Mas eu acho que o Tite quis administrar, não no sentido de, pô, estamos ganhando e vamos morrer com esse 1-0. Não, é no sentido de, cara, a altitude pesa, os jogadores sentem, a partida vai avançando, vai chegando no momento derradeiro, a gente precisa economizar pulmão, né? É uma estratégia comum quando uma equipe que joga no nível do mar, como o Flamengo, vai visitar uma equipe na alta altitude. É uma estratégia comum. A gente inicia o jogo uma pegada um pouco maior, tenta buscar esse gol e a gente segura o resultado, né? Apesar do Tite colocar que não, seria uma covardia, eu acho que a estratégia é mais correta. Isso é impossível você manter a pegada e seguir agredindo o adversário os 90 minutos jogando na altitude. Ela pesa, tá? É muito pesado. Então, acho que não foi covardia, acabou sendo punido, né? Um lance que já vinha se desenhando, como eu falei, quando estava 0-0, o Milionários teve as suas oportunidades, o Rossi teve que fazer boas defesas, então era um lance que já estava sendo desenhado, já estava sendo ensaiado. O que pega e o que machuca é o fato do Flamengo ter um jogador a mais. Isso eu acho que pesa e pesa muito, tá? Isso pesa e pesa muito. Não procuramos administrar o jogo, continuamos agredindo o adversário. Colocamos 3 atacantes de velocidade, não colocamos o time para trás. Talvez o erro tenha sido esse, né? Se bem que a área estava bem povoada no momento do gol do Milionários, tá? O time estava atrás naquele momento, né? Atrás não, mas estava bem povoada a área, né? Trocamos as peças para ter mais fresh. Por mais que troque as peças, não dá, assim, você não consegue trocar o time inteiro. Então pesa, gente, não tem jeito. Talvez, não sei se o que a gente está falando é verdade ou não, a partida, quando vai acontecendo, se desenha de outra forma também, porque o adversário cresce, é empurrado pelo torcedor, empurra o adversário para trás, não é a sua intenção, isso pode acabar acontecendo. Talvez faltou realmente o Tite ter pensado nisso. Gente, vamos voltar, vamos fechar a área, vamos congestionar a grande área que não vai sair nada, né? Talvez seja isso, talvez tenha faltado essa malícia desse futebol feio, né, entre aspas, e levar o resultado positivo para casa, levar para o Rio de Janeiro. Bom, sobre o Renato Gaúcho, Grêmio, na Libertadores temos tempo para recuperar. Tem tempo também, tem tempo para recuperar, mas, né, a gente sabe que tantos e tantos episódios de tantas e tantas equipes que foram deixar para o final e acabaram ficando na Sul-Americana, né? Então, acho que para um jogo fora de casa, talvez essa tenha sido uma das paradas mais difíceis, né? Eu não tenho certeza, mas eu acho que o The Strongest das equipes que estão na fase de grupo deve estar na pior altitude de todas. Não foi goleado, é importante a gente dizer isso. Então, na questão saldo de gols, é importante. Tínhamos uma equipe que não está entrosada, eles fizeram 2-0 em nossas falhas, né? Que foi uma loucura. Demoramos a entender a altitude, especialmente no primeiro tempo, corrigimos algumas coisas, melhoramos no segundo. Quando estávamos tentando empate, levamos o segundo gol, né? E o time tentou empate de fato, teve oportunidades interessantes, tá? Kudê, que sul-americana, admite erros de finalização, mas ironiza as críticas. Está tão ruim? Não está tão ruim para mim. Eu acho que o que pesa é a eliminação na semifinal do Gauchão para o Juventude. Isso pesa muito. São jogos mais brigados e não aceitamos as situações que tivemos. Algumas muito claras. Fizemos um grande primeiro tempo, mas sofremos mais no segundo com a bola longa, o rebote. Ficou mais brigado. Sentimos que não pegávamos tanto a bola. Eles têm um centroavante com uma característica nisso e complica. A segunda bola
era sempre deles, tá? Mas as grandes oportunidades têm que ser aproveitadas. Eu não acho que é terra arrasada, tem que repensar tudo, que o Robert Renan tem que sair. Eu sou totalmente contra tudo isso. Mas tem que pôr a bola pra rede. Não tem jeito, gente. Não tem jeito. Não adianta a gente ficar aqui no mundo maravilhoso da Disney, de que, jogou bem, foi legal, foi bonito, teve oportunidades, e não vence jogos, e não vence jogos, e não conquista títulos. Não adianta. Não adianta. Né? É a mesma coisa o Tite na seleção. Não adianta a gente ficar exaltando números, recordes, quantidade de gols sofridos, né? Posse de bola, gols marcados, período de invencibilidade, se não conquista títulos. O título é essencial. Né? A conquista de um título é essencial para a consolidação de um trabalho. Fora isso, é apenas, né, elogiar, né, um mundo que infelizmente, no final é título que conta. O que conta é bola para rede, é bola na rede. Sobre o Cuca, vou pegar aqui algumas aspas do Cuca. Quando você joga com três zagueiros que tem boa saída de bola, é difícil para o adversário marcar. Você consegue espetar os alas e trazer os extremos para dentro. É difícil para o adversário ajustar. Em alguns momentos, o ala vai por dentro também. É atrativo e versátil, dificulta o rival. Que ele falando sobre a escolha, a opção por três zagueiros. Né? Aliás, o Fernandinho fez um golaço, né? Mas foi meio cagado ali, desviou a bola, né? Enfim, só deixando. Porque você olha o lance primeiro, né? Quando você vê o lance, caraca, que golaço, né? Deu um desvio absurdo, a bola acho que até ia para fora, viu? E aí matou o goleiro, né? Matou o goleirão. A estreia do Cuca foi uma boa estreia. Acho que, assim, difícil a gente ter uma noção do projetado do que pode ser, até onde vai. Mas é um cara que as credenciais falam por si só. Encarou esses problemas pessoais, tá inocentado agora, tá com o currículo limpo, né? Se é que a gente pode dizer assim. De uma maneira geral, acho que foi um grande jogo do nosso time, uma vitória merecida. A equipe que nós entramos hoje, a equipe que nós entramos hoje nos dá versatilidade, já que o Gamarra também faz a lateral esquerda, assim como o Júnior Alonso também fazia. Estudamos e sabíamos que esse lado direito de ataque deles era forte na velocidade, nos cuidados, e ainda assim tivemos problemas. Conseguimos ajustar para o segundo tempo e diminuímos os riscos, tá? Que escolhas, opções táticas do Cuca, que se pagaram, né? Uma vitória importante, mas mais do que a questão tática, os atletas, né? Que tem o seu nível de protagonismo e a superioridade técnica, que você faz valer também. Não adianta você ser superior, como foi o Inter, e não fazer valer. Porque aí o adversário cresce mesmo, como disse o Cudê, o adversário cresceu, óbvio, né? Você tá tendo oportunidade, você tá coando os caras, não marcam, os caras vão crescer. Né? Pô, os caras é só fogo de palha, não vai acontecer nada aqui. Né? A gente se segura e vão buscar o gol. Né? O adversário ele começa a aceitar uma situação diferente também e mentalmente a partida muda de lado, né? Aqui foi o auxiliar do Antônio que deu a coletiva, né? Bruno Lazzaroni, porque o Antônio não pode ser treinador, né? É curioso que por aqui, não tem a carteirinha da licença Pro da UEFA. Então ele esteve no banco de reservas, mas registrado na súmula como auxiliar. E quem deu a coletiva foi o Bruno Lazzaroni. Nosso primeiro tempo foi abaixo do esperado, podemos fazer mais e melhor. Tivemos dificuldade para furar o bloqueio defensivo deles e acabou que a gente não conseguiu criar tantas oportunidades de gol. Na segunda parte melhoramos um pouquinho, não foi nem a quantidade que a gente gostaria, mas saímos na frente e acabamos levando o gol de empate, tá? Muito abaixo, gente. Muito abaixo, tá? Acho que é isso. Acho que é isso. Não vou me delongar muito mais. Conseguimos fechar antes da meia hora. Bom, saldo do dia, né? Ruim para os brasileiros. Acho que foi o ruim, porque eu esperava uma vitória do Flamengo, confesso a vocês. Eu imaginava que o Grêmio fosse perder, até pela declarada escolha de ir com o time reserva. Eu já imaginava que vi uma derrota. O Grêmio até dentro da partida conseguiu agredir, conseguiu buscar. Achei que o Inter fosse vencer, achei que o Atlético fosse vencer, também venceu. E aqui eu achei que o Corinthians fosse vencer por 1 a 0. Achei que o Corinthians fosse vencer por 1 a 0, mas acabou tomando empate, né? Os grupos do momento, tá? Tem muita rodada para acontecer, obviamente, né? Então, apenas para trazer os grupos neste atual momento. A primeira rodada segue. Jogos de hoje, a gente vai ter o Botafogo
recebendo o Júnior de Barranquilha, São Lourenço e Palmeiras. Palmeiras que vai até a Argentina encarar o São Lourenço. Além da questão da partida, tem a questão da dengue, né? Tá pegando lá também, hein? Cuiabá e Lanús, Sportivo Trinidense e Fortaleza, Bragantino e Coquimbo Unido, tá? A gente vai acompanhar a trajetória das equipes brasileiras hoje e amanhã a gente está de volta para passar o sol. Que seja melhor, né, gente? Que seja melhor. Vamos lá, Botafogo, vamos vencer. Palmeiras está com o time em reserva, mas dá para vencer, dá para competir. É difícil, mas dá para competir. Cuiabá, dá para vencer. Fortaleza, já está experiente, hein? Já está experiente com competição internacional. Dá para vencer também. O Bragantino jogando em Bragança, em casa. Sou mais Bragantino também. A gente fica na torcida. As equipes brasileiras nas competições internacionais, as rivalidades vão falar alto. Torcedor rival pode torcer contra, mas aqui a gente sempre vai torcer a favor, tá? Mas a gente dá risada, obviamente, com todo o folclore e todos os memes, né? Porque a gente, querendo ou não, não somos de ferro, tá? Encerro por hoje. Muito obrigado. Você que nos acompanha até aqui, eu peço para deixar aquela famosa moral pra gente. Forte abraço. Ótima rodada de Libertadores e Sul-Americana para vocês. E é isso. Valeu demais e até amanhã. Tchau.